patrimônio da humanidade. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, publicado em 1890, é uma obra de extrema importância na literatura brasileira do século XIX. O livro se destaca por explorar sua representação da sociedade da época, sua crítica social, os personagens memoráveis e seu estilo literário inovador continuam a ressoar na contemporaneidade. Serve como um espelho da sociedade brasileira do final do século XIX. Aloysio Azevedo abraça os princípios do determinismo biológico e social, expondo como o ambiente influencia o comportamento humano. Isso contribui para uma análise profunda das motivações e ações dos personagens. Também faz uma crítica à desigualdade social, se tornando um veículo para a denúncia de injustiças sociais. A obra contribui significativamente para o desenvolvimento da prosa realista e naturalista na literatura brasileira. Seu estilo inovador influenciou gerações de escritores, marcando uma evolução no cenário literário do país. A história se passa no Rio de Janeiro do século XIX e explora a vida de diversos personagens que vivem em um cortiço. Uma habitação coletiva degradada, a trama aborda questões sociais, étnicas e morais, destacando as condições precárias de vida dos moradores, as lutas de classes e os impulsos naturais humanos. Entre os personagens, podemos citar João Romão, um imigrante português que se torna um empresário ganancioso, e Bertoleza, ex-escrava e amante de João Romão. A narrativa retrata a vida cotidiana no cortiço, com detalhes vividos das relações, rivalidades e intrigas entre os moradores. A obra também aborda a influência do meio ambiente nas ações dos personagens, seguindo a visão naturalista de que o ambiente desempenha um papel fundamental no comportamento humano. O Cortiço é considerado uma das obras mais importantes do naturalismo brasileiro e uma crítica social contundente da época. Os cortiços eram habitações superlotadas, insalubres e frequentemente habitadas por pessoas de baixa renda. Embora o cortiço citado no livro seja uma invenção de Aloysio Azevedo, o livro descreve muitos elementos típicos da época em que o livro se passa. O Rio de Janeiro estava passando por uma série de transformações sociais, econômicas e urbanas. A cidade estava passando por um processo de modernização e urbanização que incluía a destruição das antigas habitações coletivas, como os cortiços, para dar lugar a novos edifícios e bairros planejados. Bom, hoje nós vamos entrevistar a Esther e falar um pouco sobre o livro O Cortiço. Bom, Esther, eu vou começar a fazer umas perguntas para você. Qual que é a sua opinião pessoal sobre a história e os personagens de O Cortiço? O que mais te cativou, assim, na trama, que você fala, caraca, esse é o meu momento mais favorito, assim, do livro? Olha, pra ser sincera, o livro por completo, do início ao fim, ele é muito cativante pela forma como ele é estruturado, principalmente pelo narrador, que ele é onisciente, então a gente consegue compreender um pouco os desejos, os anseios, as frustrações dos personagens, então eu gosto muito. Acho que tudo me cativou, cada história individual de cada personagem acaba atraindo a gente de certa forma. Essa parte mais natural, assim, mais... eu não sei essa palavra. Essa parte da como que se diz? Zoomorfização? Essa parte da zoomorfização, ela é muito presente no livro, o que faz a gente sentir mais ainda o que os personagens sentem. E uma coisa interessante é que quando a gente lê o Cortiço, é como se a gente fizesse parte do livro, como se a gente fosse um dos moradores e entre as conversas, né, a gente estivesse ali no meio. Então acho que essa presença do livro é o que torna mais impactante. Bom, vou fazer uma próxima pergunta para você. Como que você interpreta, assim, a representação do Cortiço no livro e no filme? Você acha que tem diferença? Você acha que ele é realista? E por que você acha isso? Bem, para quem tem o costume de ler, a gente meio que já não cria tantas expectativas nos filmes, porque a gente sabe que corta muitas partes, as adaptações às vezes são muito diferentes. Mas o filme do Cortiço, ele superou um pouco as expectativas,
Foi muito bom, tanto na trilha sonora quanto nos personagens. Acho que passou um pouco o que o livro realmente queria compartilhar. Então acho que é uma boa experiência, tanto o livro quanto o filme. Mas se vocês tiverem oportunidade, leiam o livro, porque é uma experiência assim surreal mesmo. Bom, e quais são os aspectos da obra assim que mais te emocionaram ou te provocaram uma reflexão pessoal que você ficou pensativa, assim, refletindo por muito tempo? Pra ser sincero, o livro todo, né? Eu acho que o livro em si ele é uma grande reflexão sobre a nossa raça mesmo, né? Sobre o ser humano, que faz a gente refletir até que ponto a gente pode chegar. Mas eu acho que o que me não exatamente emocionou, mas fez com que eu tivesse uma reflexão maior ainda, foi a personagem Bertoleza, que no caso ela foi explorada no decorrer da história toda. E a gente pensar, isso era o passado, mas infelizmente acontece hoje em dia, só que de uma forma diferente, uma forma atual, né? Interessante. E na sua opinião, assim, você acha que o livro O Cortiço, ele ainda é relevante? As histórias que ele traz ainda é relevante nos dias de hoje? Sim, com certeza. Isso junta um pouco com a minha resposta anterior, né? Mas tem um livro que eu gosto muito, onde um sábio ele diz que nada acontece novo. Como assim nada acontece novo? Todas as coisas se repetem, só que de formas diferentes. Então é aquilo, né? O que acontecia no passado, no cortiço, a gente pode até pensar que não acontece mais, ou que é coisa ultrapassada, mas infelizmente acontecem. Isso eu tô dizendo, né, nas coisas ruins, tanto da exploração, quanto do explorador, né, do próprio João, que explorava todas as pessoas de todas as formas possíveis. E eu acho que é muito importante a gente ter essa leitura, tanto que é obrigatória, né, em algumas universidades, porque faz a gente ter uma visão diferente do mundo. A gente refletir um pouco se as coisas realmente mudaram ou a gente que deixou de perceber. Sim. E qual o personagem, assim, que você mais se identifica ou simpatiza com ele na trama? Tem algum que é seu favorito ou algum que você odeia muito? Como que é a sua relação com os personagens do livro? Bem, eu acho que se eu me identificasse por completo com algum personagem seria um pouco preocupante. Apesar de estar na natureza de cada pessoa, né? Essas qualidades, quer dizer, esses defeitos ou qualidades não tão boas assim. Mas, a princípio, eu gostava bastante do Jerônimo, da humildade dele, da fidelidade, né, de ser um homem trabalhador, se importar com a sua filha, com a sua família. Só que aí, no decorrer da história, algumas coisas nem tão boas assim vão acontecendo, né? E um personagem que eu não goste, eu acho que não tem nenhum específico. Cada um tem a sua essência, tem o seu lado bom, a sua natureza ruim também. Então, acho que talvez o Jerônimo, talvez... acho que ele é o melhorzinho do início. E se você pudesse mudar, assim, algo na história? Talvez o enredo, algum personagem, o final do livro, você mudaria algo? Eu acho que não, porque o livro ele é um pouco forte em alguns aspectos, que mostra a realidade mesmo, do que as pessoas pensam, sentem, das atitudes. Então acho que isso que faz o livro ser tão bom e ser único. Eu nunca tive, assim, o costume de ler livros desse período, né, os livros naturalistas. Então foi uma experiência muito chocante ter esse tempo para ler, né. Vocês cortam essa parte também, tá? Foi muito interessante essa experiência, essa leitura, então acho que eu não mudaria nada. Todas essas partes, a forma como os personagens são tratados, o enredo, até o desfecho de muitas histórias, por mais que sejam tristes, eu acho que são importantes para ter um final, assim, mais reflexivo pra gente. Certo. E o livro, ele trata, assim, de questões socioeconômicas, questões sociais no geral. Qual é a sua opinião sobre a forma que o livro aborda esses temas? Você acha que ele traz de uma forma muito pejorativa, de uma forma mais calma, assim? Como que você vê isso no livro? Eu acho que ele aborda de uma forma bem realista. Por mais que seja forte, em alguns aspectos até um pouco ruim, eu acho que é o que é real mesmo, infelizmente. Por exemplo, o João, um dos personagens principais. Ele é um capitalista medíocre que quer a todo custo enriquecer, tanto das pessoas, quanto ele nem se dá um luxo, sabe? Ele só quer o dinheiro. A gente pensa, o que passa na cabeça de uma pessoa, né, que pensa assim? Mas eu acho que trata, sim, de questões sociais,
de questões... Qual era a outra coisa que você comentou? Econômicas. De questões econômicas. E eu acho que é muito importante a gente fazer essa leitura e fazer essa comparação, né, entre esses temas e como que eles podem ser abordados no livro. Certo, é isso. Muito obrigada, Esther. Obrigada, gente. Leiam o livro, viu? Olá, me chamo Luana e estou aqui com a Maria Júlia. Então, Maria Júlia, agora a gente quer fazer algumas perguntas para você. A primeira é: como você vê a evolução dos personagens ao longo da história? Isso teve algum significado especial para você? Então, o livro se passa durante o movimento naturalista, né? E aí tem muito lance do determinismo com os personagens e tal. Tipo, por exemplo, como o Jerônimo mudou ao longo da história. Tipo, ele como era como um português elegante e... Enfim, o exemplo de homem, como ele se deteriorou. Eu acho que isso é o reflexo... A evolução deles foi literalmente o reflexo do determinismo, da ideologia. E algo significativo pra mim, eu acho que como a Rita Baiana foi tratada como o veneno do livro, como foi injusto pra ela, desse ponto de vista. Ah, sim. Muito bom seu ponto, Maju. A obra aborda temas como desigualdade, preconceito e a luta de classes. Como você acredita que esses temas são tratados na narrativa? Você acha importante retratar esses temas, Maju? Eu acho importante, até porque o livro Cortiço foi um dos primeiros livros a tratar esses temas da classe pobre da população e com pessoas pretas e pessoas pobres, mulheres em vários locais, não só como a esposa perfeita, como, tipo a Leocádia, uma prostituta. Então, eu acho bem importante. Ah, que bom. Qual mensagem ou lição você acha que os leitores ou os espectadores devem tirar de O Cortiço? O Cortiço é um reflexo social. E aí, tipo, ele é social histórico. Ele basicamente é um retrato de como as pessoas viam uns aos outros, e principalmente a população pobre, naquela época, século XIX. Então. Para a pergunta. Qual lição você acha que o Cortiço passou para os leitores, os espectadores? De evolução, porque, por exemplo, por mais que sim, a Rita Baiana é uma mulher preta, a Bertoleza é uma mulher preta, e finalmente elas foram retratadas nos livros, elas ainda são muito marginalizadas e de forma muito preconceituosa foram tratadas. Então, se fosse para ter uma lição, seria como a evolução daquela ideologia de século XIX até atualmente mudou e como tem que ser tratada, sim, e de forma correta, não ser preconceituosa, como foi falado a Rita Baiana, a Bertoleza, enfim. Sim, muito boa a sua percepção do livro, Maju. E a última pergunta é: você recomendaria o Cortiço às outras pessoas? Sim. E por que você recomendaria, Maju? Recomendaria, desde que você não fosse um menor de, sei lá, 16 anos. Você acha que o livro é um pouco pesado nesse aspecto? A forma como os personagens são tratados como animais, em especial, tipo, teve uma cena que falava que eles fungaram, eles rosnaram, tipo, as pessoas são muito tratadas de uma forma muito cruel, do ponto de vista, muito brutal, como elas são como animais. É uma das características, né, do naturalismo. Da escola. O próprio Cortiço, ele é um lugar, tipo, uma estrutura, mas é tratado com mais humanidade que as pessoas daquele lugar. Então... O Cortiço em si. A estrutura do Cortiço é mais humanizada que as pessoas. E é por isso que eu acho que, tipo, eu recomendaria um ótimo livro, ainda mais pra você ver como a ideologia da época, no ponto de vista das pessoas, mas não para menores de 16 anos, porque é realmente muito brutal. Bom, gente, agora eu estou aqui com a Kathleen, e a gente vai falar um pouco sobre o livro O Cortiço. Vou fazer algumas perguntas para ela. Oi, Kathleen. Olá. Bom, se você tivesse que escolher algum personagem assim para você se relacionar, que personagem você escolheria e por que seria ele? Eu escolheria com certeza a Bertoleza, porque ela é muito valente, desde o início ela é muito determinada. Tanto que no final do livro, onde ela acaba tirando a própria vida, ela estava ali em meio à sua simplicidade, limpando o peixe, ela toma a faca para si e acaba com tudo, justamente para não voltar à vida anterior que ela tinha. E para o ser humano chegar nesse nível de estado e acabar se suicidando é um nível de bravura muito grande. Bravura ou loucura. De qualquer forma, ela é uma mulher muito valente. E como que você descreveria
o estilo de escrita, assim, do autor ou do diretor do Cortiço? O estilo te atraiu? Você acha que deveria ser abordado de outra forma? Como que você acha que seria? Eu gostei muito, porque a linguagem é bem objetiva e clara. Considerando o período histórico onde foi escrito esse livro, a gente pode, sim, ter uma compreensão mais fácil. De certa forma, mais fácil e mais clara. É claro que algumas palavras tomaram lugar no nosso vocabulário atualmente, porque a língua se mantém viva e está em constante mudança, todavia é fácil compreender o livro. Certo. E o livro, ele retrata, assim, a vida urbana, os desafios enfrentados pelos personagens, ele mostra bastante a realidade na cidade. Como você sente em relação a essa representação? O que você pensa sobre ela? Por um aspecto, primeiro gostaria de falar pelo aspecto de zoomorfização. Atualmente eu tenho esse parâmetro de observar muito. Isso vem parte do teatro, mas o que eu aprendo no teatro eu me trago para minha vida. E o autor coloca muito isso de que o ser humano com alguns trejeitos animalescos. Por exemplo, quando você vai pegar o metrô ou o trem e tá super lotado, ali ninguém usa racionalidade. Vai todo mundo se empurrando só para brigar por causa de um lugar. E vários outros. Por exemplo, uma briga de trânsito. Aí um ou outro pode acabar com a vida justamente por causa de uma briga, um carro, uma buzina errada. As pessoas não estão usando a racionalidade. A gente volta nos nossos instintos. Uma coisa primitiva. Ainda assim, tem hoje. Certo. E como o Cortiço, assim, ele influenciou a sua perspectiva de vida sobre questões sociais, ou históricas, ou econômicas? O que você acha que o livro traz, assim, que te influenciou? Principalmente pelo âmbito histórico, é como eram retratadas essas pessoas. São animalescos, mostra a miséria, mostra a mentira, a traição, a farsa. E alguns temas dentro do livro, abordagens dentro do livro, eram um tabu muito grande naquela época. Em 1800 não era tão tratado quanto é hoje. O suicídio é um deles. A carta de alforria, o jeito que ele se relacionava com a Bertoleza e com os demais, o João. E tudo isso vai envolvendo para uma forma da gente ver, a gente poder comparar como era o passado e como a gente é no presente. Porque apesar de ter passado mais ou menos 200 anos, muita coisa ainda não mudou. Interessante. E na sua opinião, assim, qual é o maior mérito do Cortiço como obra literária e cinematográfica, né? Porque virou filme. É saber retratar com precisão como era aquela que a sociedade vivia. É saber trazer os tramas do cotidiano para aquele período histórico. Com riqueza de detalhes, com uma descrição absurda. É como se você se sentisse dentro do Cortiço lendo. Uma leitura imersiva de todas as formas. Certo, tá bom. Muito obrigada, Kathleen. Agradeço a sua entrevista. Eu agradeço pelo seu convite. Em 1978, o diretor Francisco Ramalho Júnior adaptou o livro para um filme. As diferenças entre o filme e o livro incluem a simplicidade da trama e a exclusão de detalhes, devido a restrições de tempo, o desenvolvimento limitado dos personagens, ajustes culturais na história, a dificuldade de transmitir pensamentos e sentimentos dos personagens do filme, e o ritmo diferente entre o meio literário e o cinematográfico. A história inspirou a trama da novela Lado a Lado, exibida pela Rede Globo, que começa exatamente mostrando o bota abaixo dos cortiços e as casas de cômodo carioca. Iniciativa, então, do presidente Rodrigo Alves, com o objetivo de modernizar a cidade.